A partir de agora, nós estamos gravando a nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre a batalha espiritual no casamento. Nós vamos falar sobre as guerras que nós batalhamos no nosso dia a dia e o quanto que isso influencia no nosso casamento, na nossa intimidade sexual e o quanto a gente precisa estar em alerta o tempo todo para saber lidar com as armadilhas certas. Amém? Então, que vocês possam estar aqui engajadas comigo, participando, coloca aí no chat, coloca aí os seus comentários. Como eu falei para quem entrou aqui no começo, que tem hora que eu vou estar olhando aqui para o outro lado, mas é porque eu estou com outra tela e estou conectado com duas para que eu possa ter uma imagem melhor para vocês aqui, né? Mas também estou acompanhando aqui do computador, porque o computador é onde eu consigo deixar gravado, não consigo deixar gravado através do celular ou através do tablet, tá? Então que tenhamos uma aula abençoada e que o Senhor ele venha falar ao seu coração, tá bom? Qualquer problema com áudio, travou, caiu, vocês me avisem para que eu possa aqui olhar se aconteceu alguma coisa aqui. Tá bom, meninas? Então, bora. Então, para a gente começar aqui, eu quero ler para vocês uma passagem que está lá na primeira carta aos Coríntios. Quem não tiver com caneta, com papel, vai lá buscar a sua caneta e o seu papel para que você possa anotar. Eu não fiz slide para que vocês não fique perdendo tempo olhando slide, tá bom? Mas que a gente possa estar conectada aqui uma nas outras. Peraí que eu anotei errado aqui. Ah, só um instantinho. É isso mesmo. Primeira carta aos Coríntios, 7. Mudou essa Bíblia aqui. Primeira carta aos Coríntios, 7, 14. Aqui. Primeira carta aos Coríntios 7,14. Eu sei que algumas de vocês às vezes gostam de colocar aqui no chat, quem quiser colocar, para outra não esquecer. A Nath gosta de fazer isso. Se estiver tranquila, Nath, se você puder ir colocando, tá? Algumas anotações. Mas você que tá aí, vai lá, pega uma caneta, pega um caderno e faça a anotação, tá? Eu não fiz slide para essa aula. Depois eu vou ver se eu vou montar um PDF e compartilhar com vocês. Vai depender da entrega de vocês aqui, tá bom? Então, na primeira carta aos Coríntios 7, 14. Primeira carta aos Coríntios 7, 14. A palavra fala assim: portanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então, essa é uma palavra que eu quero ler para vocês. E a outra que eu quero ler para vocês está lá em Efésios 6, 10, a partir do 10. Efésios 6, a partir do 10, fala assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amadas, toda vez que a gente vai falar sobre batalha espiritual, seja ela na nossa vida, no nosso cotidiano, ou no nosso casamento, como a gente vai focar aqui, tem coisas que eu não vou entrar no detalhe, porque eu quero focar nas questões do matrimônio, tá? A gente sabe que a nossa luta, ela é travada contra as trevas, né, como a palavra fala aqui, as forças espirituais das regiões celestiais. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a sua luta não é contra o seu marido, não é diretamente com ele.
A gente vê as coisas acontecendo através de pessoas, então a gente foca as nossas forças através de pessoas. E muitas vezes a gente esquece que há um mundo espiritual ao nosso redor que quer fazer com que a gente seja destruído. Quer fazer com que os nossos sonhos não sejam atendidos, que as promessas de Deus que o Senhor tem para nós que não sejam alcançadas, quer que os nossos filhos eles sejam atingidos através disso, para que venha a ter famílias cada vez mais desestruturadas. Se você for olhar ao redor, com certeza todas vocês aqui conhecem pessoas que têm uma família desestruturada, que começou lá dos avós, que passou para os pais, e aí vai se repetindo, né? Muitas de nós, tenho certeza que muitas de nós já ouviu e também fala sobre maldição hereditária. Muitas já ouviu e fala sobre maldição hereditária. Isso é uma coisa que eu quero também reforçar aqui, que falar sobre maldição hereditária, a gente está dizendo que o Senhor ele vai amaldiçoando gerações. É claro que na Bíblia, algumas vezes traz algo semelhante, mas não é propriamente sobre isso. Não é propriamente sobre isso. Então, quando a gente fala assim, que existe maldição hereditária, está dizendo que se existe uma maldição na minha vida, vai acontecer na vida da minha filha, que vai acontecer na outra vida. E não, Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus, ele veio para nos livrar, para nos limpar de todo o pecado. Então, basta o quê? Um posicionamento. Então, eu já quero declarar na sua vida que se a sua família tem problemas conjugais, tem problemas ali familiares, muita separação, muito divórcio, esse padrão ele quebra em você, desde que você se posicione. Quando a gente se posiciona, o padrão ele é quebrado. Ainda que Satanás ele vem rodeando os ciclos familiares através da sua vida, toda maldição ela é quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nunca aceite que ninguém fala que existe alguma maldição hereditária na sua vida, na sua família. Não aceita isso. Não fala isso também das pessoas. A gente precisa declarar bênçãos. Bênçãos e bênçãos na vida das pessoas. A gente pode falar o quê? Que todo o padrão familiar, ele é quebrado. Porque muitas vezes existe um padrão familiar. Uma repetição de comportamento de padrão. E não de maldição. Porque o Senhor, ele já veio aqui, Jesus já fez maldição por nós. Entende? Então, aqui no começo eu quero deixar bem claro essa questão que a sua luta ela não é contra o seu esposo, ainda que em alguns momentos você ache que é. Ainda que em alguns momentos você fala, meu Deus do céu, esse homem só pode ser usado pelo cão para poder perturbar a minha vida, né? Para poder me infernizar. E a gente precisa guerrear com as armas certas. Então, o inimigo, qual que é o objetivo do inimigo? Ele quer a sua vida, ele quer a sua saúde, ele quer a sua mente, ele quer o seu dinheiro, a sua família. Então, a maior missão dele é acabar com as nossas vidas. Porque se a gente não estiver bem, se a gente não estiver fortificado, se a gente não estiver buscando ao Senhor, ele já ganhou, porque ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer justamente fazer com que a gente não adore mais o Senhor. E às vezes, quando ele toca nessas áreas, quando ele toca na nossa saúde, ele toca na nossa mente, ele toca no nosso dinheiro, toca na nossa família, são muitas vezes situações que deixam a gente vulnerável e desestrutura as nossas vidas. E algumas pessoas, elas saem do caminho do Senhor quando acontece alguma situação de desestrutura. Então, a gente precisa entender isso. O Senhor, ele quer que sua família seja bendita, o Senhor quer que a sua família seja próspera, o Senhor quer que a sua família seja plena, o Senhor quer. Só que o inimigo, ele não quer. Então ele vai lutar todos os dias para que isso não aconteça. E às vezes, por falta da nossa sabedoria, a gente permite que ele realmente seja vitorioso em determinadas situações. E a gente vai falar muito sobre isso aqui. A irmã colocou aqui, ó, estou pensando, acho que é passando, né? Passando uma fase difícil com meu filho, caçula, está fora da igreja e ele já é um homem, tem 21 anos, mora sozinho, é professor de inglês, mas carrega uma mágoa do falecimento do pai que não tinha sabedoria para falar. Olha só,
Querida, quanto ele precisa de cura. O quanto ele precisa de cura. Pede para ele buscar ajuda. Pode pedir para ele me buscar, procurar que eu atendo ele, se ele quiser. Porque essa mágoa, toda essa dor, e às vezes a pessoa ainda pensa assim, ah, nem tá aqui mais, como é que eu vou fazer para resolver isso? E precisa ser resolvido, precisa ser curado, porque aí sim vão se repetindo situações. Aí sim, né, ele vai ter outros problemas lá futuramente, se um dia ele for pai. Entende? Então ele precisa resolver isso hoje, na vida dele, para que Satanás não venha aqui, ó, adoecer a alma dele. Amém? Então, seguindo aqui, algumas coisas que é importante a gente falar, né? Antes da gente entrar aqui. Tem coisas que o inimigo ele não vai ter poder nas nossas vidas. A primeira coisa é poder sobre o sangue de Jesus. Ele não tem poder sobre o sangue de Jesus. É só o sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. Esse é o foco principal. O inimigo ele não tem. Então, qual que é o fator principal? A gente está enxertado em Jesus. A gente está ali mesmo, em Jesus, para que o inimigo ele não venha ter poder. Porque tem pessoas que falam assim, ah, Satanás ele não tem poder contra o ser humano, mas se o ser humano não estiver em Cristo, ele tem sim, porque a gente subestima, acha que o inimigo ele é fraquinho, não é? A gente só tem poder contra o inimigo em Cristo Jesus, porque é pelo sangue, é pelo poder, é pelo nome de Jesus. Então, o primeiro fator é esse: precisamos estar enxertado em Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. O diabo não tem, é, ele não tem como causar danos em você se você estiver revestido. Então, se nós estivermos revestidos, se nós estivermos preparados, se nós estivermos em Cristo Jesus, ele não tem poder contra as nossas vidas, para poder nos atingir, para poder fazer absolutamente nada. O diabo ele não pode ler a nossa mente. E por que eu estou falando esse passo a passo aqui? Porque a gente vai entrar ali num contexto mais forte, e eu quero que vocês entendam isso daqui para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Então, o Satanás ele não tem poder para ler a nossa mente. Não tem. Ele não é onisciente, onipotente. Isso aqui é só Deus, só Jesus. Então, ele não vai ter poder para poder ler a sua mente, mas ele tem poder para poder causar problemas na nossa mente, se nós permitirmos. E é diferente, tá bom? O diabo não vai embora, ao menos que você o expulse. Então, tem pessoas que falam assim, ah, mas que o Satanás vive rodeando, 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 mas daí a pessoa não expulsa, não faz nada, não se posiciona, ele não vai sair, não vai. É que nem às vezes situações, por exemplo, até mesmo no culto, de ter pessoas que vai lá e trabalha para expulsar o demônio da pessoa e trabalha. E aí quem está expulsando o demônio pensa assim, não, tá liberta. Só que daí a pessoa que o demônio foi expulso, ela volta para as mesmas práticas que ela fazia. Não vai adiantar nada. Porque não tem como a gente só expulsar demônio e não mudar comportamento. Entende? Isso também serve para o nosso casamento. Não adianta expulsar demônio, se posicionar, estar em oração e não mudar alguns tipos de comportamento que abre brecha para ele entrar. Tá bom? Então, esses 4 passos aqui que eu quis deixar para vocês é para a gente se atentar para a próxima parte da aula. Então, o diabo não pode atingir o sangue de Jesus, não pode invadir o sangue de Jesus. O diabo não tem poder de causar danos para você se você estiver revestido pelo poder, pelas armaduras de Deus. Ele não pode ler a mente e ele não vai embora se a gente não expulsar. Certo? E aqui a gente vai entrar já diretamente no casamento. Antes de eu entrar aqui, deixa eu ver só aqui o que a Cláudia colocou. Ela colocou assim, ó, eu passei por essa guerra essa noite passada. Eu vim de um passado de pornografia e masturbação pesada, que só Jesus pode me ajudar. E essa noite o meu esposo me enrolou e eu fiquei triste, muito triste. Te enrolou de te enganar, é isso, Cláudia? E o diabo na hora me lançou na mente, por que você não se resolve só? Olha aí.
e eu não caí. E hoje de manhã me veio na mente, você venceu. Pensa numa alegria, me senti liberta, porque antes eu não conseguia dizer não. Olha que coisa maravilhosa. Parabéns, viu, Cláudia? Muito obrigada por compartilhar, viu? É algo tão pessoal, tão delicado, para você compartilhar aqui. Inclusive, queridas, tem o workshop, não sei se você adquiriu, Cláudio, o workshop Raio-X da Pureza, que são aulas que eu dei, duas aulas assim bem profundas sobre o início, o meio e como tratar a pornografia. Então, se você conhece alguém, algum jovem, algum adolescente, marido, quem precise desse material, gente, fala para ir atrás. É menos do que o valor de uma terapia, muito menos, o que pode trazer aí informações que pode libertar pessoas, salvar vidas, salvar famílias, salvar gerações, porque está eliminando aí o pecado. Não é fácil o que ela falou aqui. Não é fácil você recusar quando você vem já de uma situação de vício. É muito difícil, né? Você relutar. Tem gente que acha que é só parar. Ah, é só parar. Não é só parar. É que nem uma pessoa que ela é viciada em droga. Não é só parar, né? Então vamos lá. Lá em Efésios, a palavra fala sobre as armas poderosas em Deus que nós devemos nos revestir. A gente não vai entrar em detalhes nisso, tá bom? Depois vocês entram lá, continua lá Efésios, os outros versículos, leem lá e deixa o Senhor falar o seu coração, ore essa palavra que o Senhor vai estar trabalhando na sua vida, então vai cingindo os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tomando o seu capacete da salvação, calça os seus pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando a espada do Espírito. Então, assim, a palavra ela já nos dá direcionamento para que a gente possa saber lidar com essas situações de batalha espiritual, tá? Então, eu quero começar a falar aqui para vocês sobre o que que abre as brechas para a batalha espiritual dentro do nosso casamento. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas em muitas vezes existem brechas abertas que faz com que o inimigo ele trabalhe, com que ele vai ali, ó. Você viu o que aconteceu ali com a Cláudia? Vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. Entende? Ele não sabe o que estava propriamente passando na cabeça dela, mas sabe que a atitude do marido deixou ela chateada. Porque a palavra de Deus ela já fala que ele está no nosso derredor, tentando o tempo todo nos tragar. O tempo todo. E a gente precisa estar alerta. Então, o primeiro de todos é o que? O pecado. O pecado é o primeiro que deixa brechas abertas dentro do nosso casamento. Porque às vezes tem mulheres aqui, eu não sei se todas vocês, os maridos são cristãos, mas de repente algumas de vocês vão falar assim que o marido não é cristão, né? Ah, meu marido não é cristão, meu marido bebe, meu marido isso. Acaba trazendo junto esse pecado, porque vocês são uma só carne. Então não tem como o outro não ser impactado com o pecado. Eu vou contar um caso real aqui para vocês, né? Também sobre pornografia. É, A esposa começou a sofrer ataques espirituais noturnos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E sofrendo ataques espirituais, e ela começou a orar: Senhor, eu não estou em pecado, não estou fazendo nada. Onde que a brecha está aberta? Começou a orar e pedir para o Senhor direcionamento para saber onde a brecha estava aberta. E aí foi aonde que ela descobriu que o marido dela estava envolvido com pornografia. Então, ele que trazia, ele que abria a brecha para que o inimigo trabalhasse na vida deles, né? E de certa forma atacasse ela espiritualmente. Entende? Ainda mais ele sendo sacerdote, que deveria cobrir a casa em oração. O telhado estava descoberto, o guarda-chuva não estava lá. Então ela era atingida, entende? Então, o pecado, ele é um dos principais que vai deixar a brecha aberta para ter ataque espiritual. E o pecado, quando a gente fala, amados, não é só matar, roubar, a pornografia, é muitas outras coisas que nós sabemos que é pecado. Que a gente faz, que a gente fala.
que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sabe que o Senhor não se agrada. E a gente faz. E a gente vai dando legalidade para que o inimigo ele venha nos atacar espiritualmente, atacar o nosso casamento. E nessa questão da pornografia, é uma das piores, porque afeta a intimidade sexual do casal, porque é o que Satanás quer, acabar com o sexo no casamento, acabar com a intimidade, com a conexão do casal. Porque quando vocês se tornam um, a gente se torna um, a gente é mais forte. Então, se eu vou enfraquecendo, eu enfraqueci a mulher, enfraqueci o homem, começa a enfraquecer os filhos embaixo. Entende? Então, o pecado. Daí nós já lemos lá em 1 Coríntios 7,14, que fala que o marido, que a mulher santifica o marido e o marido também santifica a mulher. Então, ainda que haja pecado, o Senhor, ele nos dá poder através do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha repreender, para que a gente venha orar, para que a gente venha buscar e jejuar pelo nosso lar. E através da misericórdia do Senhor, muitas outras coisas ela não acontecem, porque alguém está orando, está buscando por aquela causa. E é por isso que a gente vai falar aqui da busca daqui a pouco, tá? A segunda coisa que a gente abre brecha, brigas, discussões, gritarias. Então, quando a gente começa a perceber já que começa a brigar, que tá com aquela gritaria, um fala mais alto que o outro, pode ter certeza que, que os diabinhos estão ali em volta ali, ó. Né? Os espíritos malignos, diabinho não, que o diabo é um só. Mas os espíritos malignos estão ali, batendo palminha. Vai, continua, vai, vai, vai. Puxa o cabelo dela agora, né? Guerreando, ou ali aplaudindo para que realmente venha acontecer coisas piores. Então, quando tem briga do Espírito Santo de Deus, ele não está atuando ali, não. A gente precisa ter muita sabedoria para que a gente venha saber conversar com sabedoria. E eu sei que tem situações que são difíceis, e eu sei também, como eu falei antes, nem todo mundo aqui, o marido é cristão. Às vezes nós não temos sabedorias no falar, no agir. Nós vamos falar sobre isso também, só estou pontuando aqui primeiro. A terceira coisa que eu coloquei aqui foi o que? O orgulho. É a gente achar que o orgulho, muitas vezes, a gente se coloca numa posição superior. Ah, eu não vou falar não, foi ele que fez. Ah, não vou fazer não, tô nem aí. Né? Essa posição de orgulho nos coloca num nível maior do que o outro. E nós não estamos no nível maior do que ninguém. Nós estamos no mesmo nível. Então, muitas vezes a gente tem que engolir o nosso orgulho. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai, vamos conversar, vamos resolver a situação, tá? O quarto aqui que eu coloquei é o egoísmo. Ah, só pensa em mim, quero do meu jeito, não é do teu jeito. Ai, não quero que esteja desse jeito, a cama não esteja assim, eu não quero essa comida, eu não quero isso, tem que ser do meu jeito. É tudo do meu jeito. Se não for do meu jeito, não tá bom. Até muitos casos acontecem aqui na área sexual, às vezes eu converso, né? Porque às vezes, principalmente o homem, às vezes acontece, ah, se não for na posição tal, eu não quero sexo com você. Tá sendo extremamente egoísta. Eu quero somente do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Se não for, eu não quero. Então, quando a gente se vê numa situação de egoísmo, a gente já vê que a gente está abrindo uma brecha espiritual dentro do nosso casamento. Não vou, eu coloquei aqui mentira, mas não deveria nem falar sobre isso. Porque a mentira, eu já estou servindo a Satanás. Porque o pai da mentira é quem? O diabo. Então, se eu minto pro meu marido, que nem a Kelly tá aqui, a Kelly fala muito sobre traição financeira, que é até um dos tópicos que eu coloquei aqui. Eu fui lá e comprei, mas não falei para ele quanto que eu paguei. Ou eu guardei a notinha, ou eu falei que eu ganhei da amiga. Amados, mentira financeira é pecado. A gente tem que falar a verdade, não tem que esconder. Ainda que muitas vezes a verdade seja difícil. Espera o momento certo, de repente, para poder falar. Mas a mentira, ela vai abrir brecha. A outra coisa que eu coloquei aqui é a desorganização. Quando a nossa casa está em desordem, quando está tudo bagunçado, quando eu não coloco as coisas no seu devido lugar, quando tem situações na minha casa onde está dias ali bagunçado e eu não arrumo, eu não organizo, exceto por situações de doença, é claro, é óbvio, né, que às vezes a gente está ali numa certa, tá enferma, alguma coisa assim, não tem saúde para aquilo, mas a desordem
né? Ela faz com que o inimigo fique ali rodeando a nossa casa, tá? Eu tô trazendo só os tópicos aqui, a gente vai entrar mais profundo sobre o casamento. E o outro fator que eu coloquei aqui foi o que? A falta de sexo. Queridas, não é só porque eu sou sexóloga, mas a falta de intimidade sexual, ela faz com que a gente abre brecha no nosso casamento. Porque, que nem eu falei, quando a gente tem intimidade sexual, nós estamos conectados. Nós estamos aqui, ó, mais fortes juntos. Quando vai tendo afastamento sexual, a gente vai abrindo uma brecha. E o inimigo, ele vem com força. E aí que entra a briga, aí que entra a pornografia, é aqui que entra adultério. É aqui, já que sua mulher não tá cedendo mesmo, olha ali a fulana de tal no seu trabalho, como ela é cheirosa, como ela é bem arrumada, olha as unhas dela, como ela é linda, elogia ela. E é onde a gente vê o maior índice, um dos maiores índices de divórcio é por conta da falta de sexo. Problema financeiro e falta de sexo são dos top de causas de divórcio. E o divórcio, ele não começa, amadas, por um problema muito sério. A maioria das vezes começa por problemas muito pequenos que poderiam ter sido resolvidos aqui antes e não foi. E eu fui deixando de lado, eu fui deixando para lá, eu fui deixando, ai, não vou ficar falando mais, sabe? Não. Vocês estão andando comigo para vocês serem mulheres que tomam atitude, que tenham ousadia, que realmente vai guerrear, vai colocar suas armaduras e vamos guerrear, que você não vai entrar não, Satanás, na minha casa. Que aqui quem manda sou eu. Entende? A Nath colocou aqui, número um, Nath, é sobre não, orgulho não, o pecado, tá bom? Então, é pecado, brigas, orgulho, egoísmo, mentira, desorganização, traição financeira e falta de sexo. Eu coloquei só esses aqui, tem mais. Coloquei só esses para a gente conseguir ter uma aula de 1 hora. Se eu falar de tudo aqui, a gente tinha que ter um workshop só para falar sobre isso. A Lúcia colocou aqui, eu chorava mais do que sorria. É isso aí. A Nath está colocando as anotações ali, tá? Então, se vocês quiserem marcar, quem estiver anotando. Então, aqui são, eu falei aqui, eu acho que são 8, né? 7 ou 8, que eu falei aqui para vocês, somente de algumas situações que a gente precisa observar o tempo todo, queridas. É observar o tempo todo, não é de vez em quando, é o tempo todo. Porque se a gente não observar, a gente vai vendo que, dei uma brechinha ali. Mas sabia, é só eu que tenho que observar, é só eu que tenho que fazer? Não, é a família, é o casal. Só que vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem algo que eu sempre falo: quem tem mais inteligência emocional é aquela pessoa que tem domínio da situação. Então, você está aqui para aprender, você está aqui para poder ter mais inteligência emocional. Então, você que vai levar essa bênção para dentro da tua casa. Você vai ensinando aos poucos, vai ensinando teu marido, vai ensinando teus filhos, e você vai ver algo se mover dentro da sua casa. Entende? Uma coisa que eu até falei no começo do ano, quando a gente fez o Vive em Plenitude, que quando o senhor me deu aquele projeto, não sei quem que participou, quais de vocês aqui, eu sei que algumas aqui participaram, né, do Vive Plenitude, que a gente fez, são aulas por o ano, né, a gente orou por algumas áreas da nossa vida para o ano, e eu falei para vocês que no começo do ano, todo mundo começa a fazer um monte de plano para o ano, eu quero emagrecer 10 quilos, quero não sei o quê, quero não sei o quê, não adianta eu fazer um monte de plano, se no meio do caminho eu vou parar. Então, eu tenho que ser realista com a forma que eu vivo. Claro que eu tenho que me esforçar a fazer aquilo, porque tem coisas que a minha carne vai dominar o meu espírito. E eu tenho que ter sabedoria para isso. Quando a minha carne está dominando o meu espírito? Quando eu sei que eu preciso orar, eu não consigo. Quando eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu não consigo. Quando eu sei que eu preciso falar de Jesus para o meu vizinho que está clamando, precisando de ajuda, eu não consigo. A minha carne está dominando o meu espírito.
E a gente sabe que se os três não tiverem em equilíbrio, corpo, alma e espírito, a gente vai estar em altos e baixos. Por isso que algumas de nós vivem em altos e baixos. Quero que eu tô bem, quero que eu tô lá embaixo. Porque se alguma das áreas tiver em desequilíbrio, a gente não vai estar ali, ó. E eu não tô falando que a gente tem que estar bem todo dia. Tem dia que a gente não vai estar bem emocionalmente, tem dia que a gente não quer levantar da cama, não é? Ai, tem dia que eu não quero fazer nada. Mas tem que ser tem dia. Agora, se passa a ser todo dia, abre um alerta. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Porque daí a gente vai identificar aonde que é a guerra. Ela é na sua emoção, no teu espírito, no teu corpo. E a gente começa a identificar para poder resolver o problema. Certo? E aqui a gente falou aonde que abre as brechas. Então, são situações que a gente falou aqui, aonde abrir as brechas para que eu venha ter ataques espirituais. Então, algumas das brechas que são essas daqui, de comportamento. Eu trouxe aqui todas de comportamento. Antes de eu passar aqui para a parte de como identificar a presença do maligno, eu quero ver aqui o que a Cláudia falou. Eu gostaria de perguntar algo. Meu casamento é uma bênção, a única coisa que me pega mesmo é a relação sexual. Sempre cedo para o meu esposo, mesmo não querendo, e quando é minha vez, ele não cede. Eu pensei em não ceder mais se eu não tiver afim. Seria errado? Peraí. Tá. Você está falando que você sempre cede para o seu esposo, mesmo não querendo. Amadas, algo que eu ensino para as mulheres, eu vou dar uma resposta breve para você, Cláudia, depois a gente pode fazer uma aula somente sobre isso. A gente até fez algumas, mas a gente faz outras somente sobre o desejo da mulher. O problema de grande parte de nós é que a gente não aprendeu a pensar em sexo. A gente acha que só o homem tem que pensar em sexo. Então a gente não prepara o nosso corpo. Porque essa questão de eu não estar afim é muito mais sobre aqui do que propriamente sobre um cansaço físico, dor, alguma coisa assim. Então, às vezes, eu não tô afim porque eu tô com preguiça, eu não tô afim porque, só de pensar que depois eu vou ter que ir lá me limpar e me trocar, meu Deus do céu, já me desanimou. Então, você precisa identificar qual está sendo o seu momento. Se é uma situação que está sendo difícil para você, porque está com uma dor, você está realmente totalmente indisposta, você conversa com ele e fala, marido, olha, hoje eu estou totalmente indisposta, eu quero ter, sim, intimidade sexual com você, mas eu quero ter prazer junto com você. A gente pode deixar isso para amanhã? Tá tudo bem. Agora, se você vê que é só uma preguiça, não tô afim, eu vou fazer só porque ele quer, não vá com esse pensamento. Porque ensinar para nós isso, que a mulher ela tem que ceder, independente dela querer ou não. E isso é uma mentira. Eu vou ceder, mas meu filho, agora eu vou e você vai ter que terminar. E a gente vai ter que ter prazer. Juntos, não só eu, você, eu também. Então, assim, é mudança de comportamento. E aí eu começo a trabalhar na minha mente. Tá bom, ele tá querendo, então eu vou, e vai ter que ser bom, eu vou me dedicar aqui para poder ser prazeroso para mim e vai ser gostoso para mim. Agora, sim, eu posso não ceder, desde que seja dessa forma. Tá, marido, hoje não, amor, vamos deixar para amanhã, tá bom? Entendeu? Isso, porque algumas falam assim, já que ele fez isso para mim, eu também não vou ceder. Toda vez eu cedo, então eu não vou ceder, não vou fazer como se fosse o quê? Uma concorrência, como se eu quisesse punir. Então, isso não é legal. E aí também o inimigo ele acaba trabalhando. Porque o homem sabe quando a mulher ela não tá tão afim, ela tá só lá, parada, se entregando. E isso não é bom pro teu casamento. Bom pro teu casamento é os dois terem prazer, ter orgasmo, sentir gostoso. Isso é bom para vocês dois. Pode acontecer de um dia você quer dar só prazer pro teu marido, você fala, não, hoje eu vou me dedicar para ele. Pode, mas isso tem que ser uma regra? Jamais. Jamais uma regra. Entendeu? Então, e aí, o que que a gente faz, né? Às vezes eu não quero, eu vou mudando meu comportamento. Então, se é de manhã eu tô com sono, levanta, vai tomar um banho. Acorda, lava o rosto, escova os dentes. E aí você se desperta. Aí, nesse período que você levantou, você já começa a preparar a tua mente. Aí eu vou, vai ser bom, vou fazer isso, fazer aquilo. E o corpo, ele vai acordando. Aí você vai pro sexo e vai ter prazer.
Agora que não pode, ai, que saco, aí vira lá, de costa pro marido, vai, faz aí o que você quer. Não, aí não, tá bom? É isso. Então, quando identificamos a presença do maligno, primeiro, amadas, assim, que quando a gente está num. Quando a gente tem uma vida de busca, de oração, de leitura da palavra, a gente sente muito facilmente a presença de Satanás. Muito facilmente. Sabe? Eu passei uma experiência uma vez, eu já contei para algumas de vocês aqui. De eu estar na minha casa, assim, e assim, eu sentia fungando no meu pescoço, assim. Não sei se vocês já sentiram isso. Acho que não sei se a Kelly tá aqui ainda, acho que ela já teve experiência semelhante. Senti fungando aqui, ó. Passando assim, você olhar assim, você não vê nada. E aí teve uma vez que aconteceu? Eu tava fazendo um café. Aí tem aquele negócio de colocar o filtro do café, né? Eu coloquei, tava aqui a garrafa, o filtro aqui em cima e eu colocando a água aqui. A hora que eu coloquei a água, esse negócio que tava aqui em cima, ele voou. Tipo, ele não caiu para dentro da pia, ele não caiu para trás, ele poderia ter caído para frente ou para trás, certo? Não, ele voou, ele voou. No que ele voou, voou pó de café por toda a minha cozinha. A porta, no chão, em todo lugar. Na hora eu já senti. Eu já comecei a repreender. E aí já parei tudo que eu estava fazendo, aí saí pela casa orando, e repreendendo, e expulsando dali. E aí depois o Senhor, ele confirmou que naquele mesmo dia tinha culto, fui no culto, um irmão que nem sabia o que tinha acontecido, falou: "Eu estava aqui no canto orando por você, orando pela sua casa, pela tua família, e eu via como se fosse uma fumaça passando debaixo da tua porta, e essa fumaça tomava conta da tua casa. Mas eu orei e repreendi." Aí eu contei para ele o que aconteceu. Então, quando a gente está ali numa situação que a gente está buscando o Senhor, a gente sente muito facilmente. Ou se a gente se deixa levar pelas situações que eu falei anteriormente, por egoísmo, por orgulho, por mentira, por desordem, eu vou perceber, às vezes, depois que Satanás trabalhou no meu meio. E aí vem o arrependimento. Fala, como eu não percebi que era o inimigo trabalhando ali? Como eu não percebi? Entende? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a perceber é através de situações comportamentais. Já aconteceu com você de você falar uma coisa, mas na verdade teu marido entendeu outra? Você falou alguma coisa, você tentou se defender de alguma coisa, só que ele entendeu totalmente diferente, ou vice-versa? Então, essa é uma das primeiras coisas que acontece. Satanás traz confusão. Uma das primeiras coisas que a gente identifica a presença do mal é quando há confusão. Confusão na comunicação, confusão ali na discussão, confusão entre as pessoas da casa, sabe? Não sei se já aconteceu, por exemplo, também com você, de você ir lá e chamar a atenção do teu filho. Você brigou com teu filho por uma situação. Ah, você fez tal coisa e brigou com teu filho. Você já repreendeu ele. Não precisaria o seu esposo repreender. E de repente vem seu esposo, por que você fez isso? Começa a gritar com a criança. E aí você fala assim, não, já falei com ele, só foi isso. Ah, porque eu pensei que era tal coisa. Trouxe confusão. Traz confusão daquilo que nós vemos, daquilo que nós agimos, no ambiente que nós estamos. Então, quando você perceber uma situação onde principalmente isso acontece, às vezes vocês estão um pouco distante, você falou uma coisa, mas teu marido entendeu outra coisa totalmente diferente. Você fala, não, mas não foi isso que eu falei. Não foi, ah, mas foi isso que eu entendi. Não, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Então, nessa situação, não adianta a pessoa falar e você continuar rebatendo. Você tá louco, eu não falei nada disso. Daí só tá dando o quê? Gás. Tá colocando só lenha, vai, para poder pegar fogo. Nessa hora a gente para e fala assim, ó, marido, peraí. Depois a gente conversa sobre isso. Porque não foi isso que eu quis dizer. Talvez foi isso que você entendeu, mas não foi isso que eu quis dizer. E aí, em um outro momento, vocês conversam melhor. Sabe o que que eu falei? Eu falei isso, isso e isso. O que que você entendeu? Isso. Então, não foi isso que eu falei. Entende? Alguns ainda vão falar, foi sim, porque eu escutei. Não, não foi. Né? Nessas horas a gente para e ora. Então, vamos orar junto aqui. O Senhor vai quebrar toda a confusão no nosso meio. Entende?
Aonde há confusão, Senhor, ele não está. Ele não está. O segundo tópico é quando nós só focamos no defeito e começamos a fazer comparações. Eu não sei se vocês viram lá o post que eu fiz sobre o rei Davi. E tem uma parte, ela fiz um carrossel falando sobre o rei Davi, que o adultério não começou com Betseba, né? Começou antes. E aí tem um dos slides lá dentro desse carrossel que fala assim sobre a grama do vizinho, que às vezes achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, e a gente para de cuidar daquilo que é nosso, porque eu tô focada no que é dos outros. Então, muitas vezes, essa presença maligna, ela vai fazer com que a gente foque somente no defeito. Eu só consigo ver o defeito. Ai, não me ajuda, não faz nada, só reclama. Meu Deus do céu. Chega, tem pensamentos de assim, por que que eu casei? Não sei por que que eu casei. E aí vem as comparações. E aí, aqui é o erro. É uma das coisas ruins da gente ter tido as experiências antes do casamento. Porque às vezes aqui pessoas falam, ai, quando eu namorava fulano era diferente. Ou então, o marido de ciclana faz isso. O marido de Beltrana faz isso. Entende? Por exemplo, aqui na minha casa, né? O meu marido, ele não é muito de executar as coisas que faz com a mão. Ele é uma pessoa mais daqui, da cabeça, né? De pensar, de programar, de decidir, né? Ele é mais focado nas decisões e também por questões temperamentais, o temperamento dele é fleumático. Em outro momento a gente fala sobre temperamento também. Mas, por exemplo, o meu cunhado, ele já gosta de cozinhar, ele gosta ele ajuda a limpar a casa e faz. Só que essa não é o perfil do meu marido. Só que se eu me deixo levar pelos pensamentos que o maligno quer para minha vida, eu vou ficar falando, ah, você não faz nada, isso aqui não faz nada. Faz nada. E aí eu deixo de focar nas qualidades. O que que tem de bom? Às vezes eu falo isso em atendimento terapêutico. Mas a pessoa já vem com a crítica do marido, falando, não, a gente respira. Por que que você casou? O que que seu marido tem de bom? Quais as qualidades que ele tem? O que que faz você que fez você olhar nele, que fez você desejar ele, querer estar com ele, estar casado com ele? Então, quando a gente começa a ver que só vê defeito e comparação, defeito, comparação, defeito, comparação, é aquela pressão aqui, tá. Tudo aquilo está fazendo uma ação, uma força em você, para que através de você as palavras que saiam não sejam de edificação. Não seja de edificação. Então, quando vir esses pensamentos para você, que você só consegue olhar os defeitos do teu marido, você para e pensa, peraí, por que que eu tô pensando isso? Ah, só porque ele não colocou o lixo lá fora, mas e as outras vezes que ele fez tal coisa? Mas e o que ele faz isso e isso que é de bom? E a gente vai aprendendo a relevar e a gente vai tirando forças do maligno, da nossa vida, dessa pressão aqui na nossa mente, nas nossas emoções. O outro fator, quando a briga é do nada. Já aconteceu aí em sua casa? Quem já aconteceu, coloca aí para mim um joinha, vai aí na reação aí, coloca qualquer coisinha. Do nada, tá tudo bem, tranquilo, de repente, do nada, uma briga. E geralmente quando isso acontece? Na hora de ir para a igreja, na hora de ir para o congresso, na hora de puxar de mulheres, na hora de pregar. No começo do meu ministério, acontecia muito isso, amadas. Na hora de eu sair para ministrar, ou perto, acontecia alguma coisa de discussão aqui com meu marido. E aí eu comecei a falar, eu preciso ter sabedoria, eu preciso saber contra-atacar as atitudes do mal contra a minha vida. Porque Satanás não quer que eu vá levar bênção para a vida das pessoas, para as famílias. Não quer. E aí ele vai atingir hoje a minha casa, porque se eu sair daqui triste, como que eu vou subir lá no púlpito para poder falar? Para poder ajudar a casar, se eu tô saindo daqui triste, chateada? Muitas vezes sozinha, que ia sozinha, né? Muitas vezes eu vou sozinha para palestra. Às vezes, quando é casais, o Rodrigo vai comigo, mas nem toda vez que dá para ele ir.
Então a gente já começa a ver uma magia de Satanás ali nessas brigas do nada. Do nada. Nada do nada. Sem motivo, às vezes. Mas aconteceu. Ah, que colocou. A Denise colocou sim, a Luciana colocou sim, já sim, eu já cheguei a pensar por que estamos brigando. É isso, é esse pensamento. Mas por que que a gente tá brigando? Do nada, meu Deus do céu. É, aqui acontece toda vez que estamos montando uma equipe de casados para sempre. É isso. Tá trabalhando com família, trabalhando com casais, é aonde ele mais vai atingir. E aí briga do nada, desacordo, eu não concordo, eu não quero assim, por coisas que em outros momentos seria bem banal, seria bem simples de resolver, sabe? Então a gente começa já a perceber ali o agir de Satanás. Outro fator, quando há repúdio sexual. E é repúdio mesmo, queridas. Repúdio, não quero, sai daqui. Sempre me dei bem. Tem questões, claro que é hormonal. Tem questões, claro que é questão de saúde. É óbvio que não é toda vez que a gente vai estar assim, que é demônio, tá bom? Às vezes é só hormônio mesmo, não é demônio, não. Então a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento de entender em qual fase que eu tô, o que que tá acontecendo comigo, o que que tá acontecendo ao redor. Principalmente se você estiver envolvida com algum trabalho que é muito espiritual. A gente tem o repúdio de ter nojo às vezes. Tem pessoas às vezes, que falam que tem nojo do marido do nada. Do nada. Então, se acontecer com você, liga uma alerta. Outro fator que acontece muito são os ataques noturnos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. De eu ser atacada ou por sufocamento, ou por espíritos tentando me atacar sexualmente, ou de travar as minhas forças, assim, eu não conseguir mexer, só na hora que eu estou ali, que você percebe que você não está 100% dormindo, nem 100% acordada. E você só consegue clamar o nome de Jesus, você quer gritar, 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 e a sua voz não sai, não sai, não sai. Daqui a pouco você fala, tá repreendido em nome de Jesus, sai com tudo assim, pá! Teve uma vez, meninas, eu até ouvi o barulho, esse barulho assim, ó, como se os meus ouvidos, eles abrissem assim, ó, na hora que eu consegui clamar Jesus. Então acontece, às vezes tem pessoas que acham que é só sonhos eróticos, às vezes, é só um sonho erótico, não é um ataque demoníaco. Né? Não vou falar assim que Satanás ele se alimenta do sexo, porque não é propriamente isso, mas ele quer, através do nosso corpo, sim, tirar a nossa estrutura, sugar as nossas forças. No meu livro até tem, para quem não tem o livro ainda. Depois, se você puder adquirir, a gente vai chegar agora à segunda edição do livro, e tem uma parte que eu falo sobre os ataques noturnos, sobre os demônios que atacam à noite. Então, isso acontece muito com mulher e com homem. Tem de sonhar com muitas, o homem às vezes sonha com muitas mulheres, um harém, assim, muitas mulheres nuas, uma beijando, uma pegando, uma fazendo um monte de coisa, ataque noturno, demoníaco. Tá travada, não consegue falar, quer gritar, não consegue falar. Quantas vezes eu já não sonhei expulsando demônio dormindo? E às vezes eu não conseguia, e eu tentando ali, tentando falar, e não conseguia, e depois eu saio em nome de Jesus. E aí a pessoa caía, né? É... A Denise falou, antigamente isso acontecia muito comigo. Tinha muita. A Cláudia falou, tinha muita paralisia antes de voltar para Jesus. Depois que voltei, nunca mais tive. Mas durante a minha libertação, tive sonhos que parece que nem era sonho. Algo terrível. Diz que são incubos e sucubos. Eu falo isso no meu livro. Então, é assim, é um sonho muito real. Que na verdade não é sonho, é um ataque mesmo demoníaco. Então, isso acontece. Quando tem dificuldade. E aí, um dos fatores que eu coloquei em sexto, mas é principal, é quando tem dificuldade de orar, falta de vontade de ir à igreja ou de ler a palavra de Deus. Então, assim, não consigo de jeito nenhum orar, não consigo de jeito nenhum ler a palavra, não consigo, começo a ler, começo a embaralhar, eu não consigo, não tenho vontade para a igreja, mas assim, a pessoa vai para a igreja e é aquele sono, sono, sono terrível, eu fico no culto inteiro com aquele sono, mas daí chega em casa, aí consegue assistir Fantástico, consegue ver série, não era sono, não era cansaço físico, era ataque demoníaco.
para perder a bênção, para perder aquilo, para poder perder aquilo que Deus tem para nós. O crescimento que o Senhor tem para nós, para tirar a gente do raso e levar a gente profundo. Então começa a acontecer essas coisas, a gente vai falar já como se defender de tudo isso. Mas a gente precisa ter o discernimento, amadas. A gente precisa ter o discernimento. Principalmente nas coisas que acontecem dentro da nossa casa. O que está acontecendo? Se você não está tendo sabedoria, às vezes, você não está entendendo, você vai orar ao Senhor, aí vai consagrar o Senhor, e o Senhor ele vai revelar aonde está o problema. Eu já tive situações de pessoas que não sabia porque estava tendo aqueles demônios, aqueles ataques, aquelas situações no lar dela. Quando foi ver, era alguma situação que estava lá no quarto do filho, um presente no quarto do filho. Eu dei um curso uma vez com a Kelly, que nós falamos só sobre o mundo espiritual na área da finanças e na área sexual. E a gente trouxe alguns casos assim semelhantes, né? Às vezes é um presente que ganhou, às vezes a gente recebe as coisas na nossa casa e não consagra, a gente não ora, a gente acha que todo mundo é boazinha. Eu conversando com a Kelly essa semana, a gente falando sobre um caso que aconteceu com ela. Às vezes a gente vê a pessoa falar, ah, meu, tem tão boazinha, olha a carinha dela, gente. Ó, uma coisa muito importante que eu vou falar com vocês aqui, com propriedade. Uma pessoa que ela é idosa, ela não se torna santa, não, viu? Porque às vezes a gente vê as pessoas idosas, e a gente pensa assim, ai, virou um santo na terra. E isso não existe, não. Porque tem muitos idosos hoje que foi um pedófilo até anteontem. Foi uma pessoa maldosa, que fez coisa ruim pros outros, deu bolo consagrado de demônio. Então toma muito cuidado com essas coisas. Então ore. Tudo que entrar na sua casa, você ora. Se você sentir ali que alguma coisa ali, seu filho ganhou e você sentiu, isso aqui não é de Deus, não. Joga fora. Não dá pra ninguém, não. Não dá pra ninguém. Se não serve pra você, não serve pra ninguém. Então, às vezes, são situações que acontecem que traz a brecha junto. Que traz junto pra nossa casa. Entende? Às vezes a gente tá tendo ataque no nosso casamento, ataque na nossa vida espiritual, ataque na nossa vida física por um objeto. E o mundo espiritual, ele é real, queridas. Ele é mais real do que a gente possa imaginar. Mais real. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E a gente precisa estar alerta diante disso. Amém? Até aqui tudo bem, queridas? A gente já tá quase finalizando, tá bom? É verdade, é muito forte isso. Coisas que parecem tão simples e têm um efeito devastador, exatamente. Vocês já perceberam que tem pessoas assim? Não sei na igreja de vocês, né? Na igreja que eu tô atual, eu não cheguei a perceber muito, até porque as luzes ficam apagadas, às vezes a gente percebe. Mas na igreja que eu era antes, tinha uma pessoa que ela dormia o culto inteiro. Todos os cultos, não eram alguns. Todos. Começava a ministrar, dormia. É espiritual. Isso é espiritual. Não é cansaço físico. Para roubar a bênção, para roubar a palavra. A Luciana colocou assim: meu marido também teve a mesma batalha de um espírito vir deitar entre nós. Quando começamos a orar junto, foi quebrado. É isso. O espírito quer deitar entre o casal, quer deitar por cima da pessoa e a pessoa fica sufocada, né? A ponto dela não conseguir se mexer. Então, assim, de você sentir a presença, de você estar no seu quarto, você sentir uma presença ruim, de você estar na sua casa, eu sentia muito isso, muitas vezes, principalmente no começo do meu ministério. E era Satanás querendo colocar medo em mim. Só que eu me posicionei. Então, o que eu quero pedir para vocês aqui, a primeira coisa é que você tenha ousadia, que você tenha firmeza, sabe? Se você ainda não tem, você fala, ai, Fabi, eu ainda não tenho, eu ainda me sinto assim. Busque ajuda. Busque ajuda de pessoas que têm um nível espiritual mais elevado do que o seu. A gente tem que buscar pessoas que saibam mais do que a gente, para andar com a gente, para a gente orar, para a gente pedir ajuda, para a gente pedir oração. Agora, o que a gente não pode é retroceder. O Senhor não nos colocou aqui para retroceder, a gente tem que, ó, continuar. É para frente, não é para trás. Então, não retroceda, porque os ataques nós vamos ter todos os dias, seja dentro da nossa casa, seja no trânsito, entende? Em qualquer lugar. É que hoje a gente está focando aqui na família.
Então, a gente vai ter a sabedoria de como saber lidar. Então, o primeiro passo de todos para nos defender dessa situação é a oração. A oração é a chave da vitória. É a oração. Se a gente não está tendo força, porque assim, oração, queridas, é algo muito importante para falar. Não é gritaria. Porque tem gente que quer concorrer quem grita mais. Oração não é gritaria, não é ficar gritando, não é ficar. Não precisa de nada disso. A gente tem que ser sincera pro Senhor. Orar e falar com muita sinceridade com as coisas que estão acontecendo. Eu não tô tendo, Senhor, eu tô tendo dificuldade, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me dá estratégia, fala comigo, eu não tô sabendo lidar com isso. Me mostra, Senhor, onde que tá as brechas dentro da minha casa. Me mostra. E fala com o Senhor com sinceridade. Você não precisa ficar gritando, berrando, falando palavras difíceis. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Misericordioso. Você falou tantos atributos de Deus que você não chega no ponto-chave. E tem gente que acha que ficar expulsando demônio também é ficar gritando. Não é ficar gritando, não. É sair em nome de Jesus. E acabou. Então, assim, a oração é o primeiro ponto. E dentro da oração é você expulsar os demônios que possa haver dentro da tua casa. E como que a gente faz isso, Fabi? Eu gosto muito, às vezes eu até coloco aqui no Instagram, tem um vídeo meu que eu fiz, que eu saio orando pelos cômodos. Saio orando pela casa, pela cozinha, pelo banheiro, pelo corredor, e falo, sai em nome de Jesus, que habita aqui é o Espírito Santo de Deus. Você não tem poder aqui, não tem legalidade dentro da minha casa. E começa a expulsar. Então você vai orando e pedindo discernimento para Deus, e você vai orando dentro da sua casa. Começa lá da porta de entrada até o último cômodo da sua casa. E se você tiver momentos de oração com teu marido, melhor ainda. Melhor ainda. Vocês na cama junto orarem. A Lu colocou assim: é importante entender que Deus nos deu autoridade para expulsar em nome de Jesus. É isso. O Senhor, através de Jesus, nós temos o poder através de Jesus, não através de nós. Através de Jesus, nós temos o poder para expulsar, para repreender. Mas para isso, queridas, por isso que a gente começou lá do início falando onde tem legalidade. Agora, se eu estou em pecado, se eu estou abrindo brechas, se eu não estou nem aí, estou fazendo a coisa meia boca, vou querer expulsar em nome de Jesus, Satanás vai rir de você. Fala, quem é tu? Se eu estava com você, naquela ali, naquela ali, naquela ali, naquela ali. Ah, não tem autoridade não, né? Então a gente precisa se posicionar. Então, posicionamento é que vai nos dar sabedoria e poder para poder guerrear. Então, a gente vai primeiro orar, expulsar os demônios da nossa casa. O segundo ponto, jejum e oração. Porque tem hora que a gente vai ter que se consagrar. Tem hora, a palavra de Deus, ela já fala que tem demônios que eles só vão sair. Tem caças de demônios que só saem com jejum e com oração. Então, tem hora que você vai ter que fazer um jejum, você vai ter que fazer uma consagração específica para aquela situação, para aquela dificuldade, para aquele pecado, para onde você não consegue acessar, por algum problema específico dentro da tua casa, do teu casamento, da tua aliança, que está trazendo confronto para você com teu marido. Aí tu tem que parar e fazer um jejum específico e uma consagração nessa área e pedir para Deus força, sabedoria e direção. E o Senhor, ele vai direcionando, vai dando graça, vai dando leveza, vai tirando todo o jugo das nossas costas, certo? É, a Cláudia colocou assim: queria muito que o meu marido orasse sempre comigo, porém começamos orando junto e terminamos eu orando só, onde eu me sinto fraca e paro de orar. Então, você não pode depender do teu marido para orar. Ainda que ele não queira orar com você, você tem que permanecer. E é por isso que a gente está falando aqui sobre ousadia, posicionamento. Então, continue fazendo a oração. E tenha sabedoria e estratégia para trazer ele junto com você, vez ou outra. Entende? Então, assim, amadas, todo esse preparo que o senhor foi dando na aula é para que a gente venha ter essa visão de sabedoria, de saber aonde eu vou agir, como que eu vou fazer, qual hora que eu trago, as palavras que eu vou falar. Porque dentro das brechas, às vezes, que a gente abre aqui, muito está relacionado com a nossa falta de sabedoria. Porque às vezes a gente fala o que não é para ser falado naquela hora, daquele jeito. Aí a gente acaba abrindo brecha,
Entende? Então, quando a gente vai buscando o Senhor através de oração, através de jejum, através da leitura da palavra, o Senhor é quem nos dá a sabedoria para agir, para tomar as decisões certas, para falar a palavra certa na hora certa. Imagina só, eu sou colérica. Se deixar, eu pensei e falei. Tô preocupado com o que eu outro tá achando? Não tô. Mas se eu não tenho sabedoria, aquilo que eu acho que é uma força, as palavras que saem da minha boca, não é jamais para poder diminuir, é sempre para dar força. Eu quero te dar força através da minha palavra para que você vá. Vá, eu quero ver você longe, eu quero ver você grande, eu quero ver você lá em cima. Só que tem pessoas que não conseguem interpretar dessa forma. Ah, tá me criticando, tá me acusando, tá isso. E aí abre uma brecha por falta de sabedoria da forma que eu falo. Entende? E eu falo isso para vocês com propriedade, porque é algo que aconteceu comigo, que acontece às vezes na minha casa, hoje bem menos, porque hoje eu procuro me controlar, mas já aconteceu muitas vezes. E aí, para a gente começar, a gente consertar aquilo que quebrou é mais difícil, não é? Não é mais fácil prevenir, que para remediar depois é mais difícil. A Denise colocou assim: aqui em casa eu sou a coluna da minha casa. Guerreio todos os dias pela minha família e você vai ser vitoriosa pelo poder do nome de Jesus. Eu creio nisso. Vai ser vitoriosa, vai contar testemunho depois, porque você permaneceu, você não desistiu, você continuou. O Senhor não se agrada daquele que retrocede. A gente precisa permanecer. Tô fraca, eu preciso ter alguém para puxar minha mão. Tô fraca. Que nem eu falei para vocês, não é todo dia que a gente tá bem. Então, quando eu tô fraca, quando tá fraca, Cláudio, quem que eu vou chamar? Quem que você confia? Chama uma pessoa para te ajudar em oração. Tem uma amiga de oração que vai estar buscando o Senhor junto com você, que vai estar orando junto com você, que vai estar jejuando junto com você, ainda que em algum momento o marido esteja fraco. Amém, queridas? A gente já está finalizando. E é justamente isso daqui que eu coloquei, que é o próximo: pedir a ajuda de um líder espiritual. Então, nós precisamos ter pessoas que vão nos ajudar. Eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho líderes, eu tenho pastores que me mentoriam. E não é pastores da minha igreja. Entende, queridos? São pastores que o Senhor me deu de presente durante alguns anos atrás, que ora comigo, que me manda, quando eu estou mais angustiada, um deles me manda mensagem: filha, tá tudo bem? Tava orando por você. Isso acontece sempre. Tem uma pastora que ela me chama de filha. Ela: filha, tá tudo bem? Tava aqui intercedendo por você, tô passando para saber se tá tudo bem. Né? Então, a gente precisa, tem a Kelly, que é minha intercessora, eu tenho algumas intercessoras do meu ministério que ora por mim, que busca junto comigo, que faz que consagração junto comigo. A Nath também está sempre comigo na madrugada, a Ruth, quando a gente faz. Então, tenha pessoas que vão te ajudar espiritualmente, porque às vezes não vai ser fácil, a batalha vai ser travada. Vai ser travada. Então, a gente precisa de pessoas que estejam caminhando conosco, orando com a gente. De quando você não saber o que você fazer: fulano, eu preciso de agora que você me ajude em oração. Ora comigo agora. E aí o Senhor vai dar vitória. Vai dar vitória. Aí o 4, declare palavras de bênção sobre o seu marido. Para de declarar palavras de maldição, para de falar tanta crítica. Começa a declarar: Fabi, mas ele não é, mas declara. Declara, porque a nossa boca, ela tem poder. Aquilo que sai dos nossos lábios, ou ele pode incendiar, ou ele pode edificar. Então começa a declarar. Ainda que você não fale para ele, mas declare: meu marido é uma bênção, meu marido é isso, meu marido é isso. Começa a declarar. De vez em quando escreve umas cartinhas para ele: amor, você é uma bênção, você é o sacerdote, você é o edificador da nossa casa, sem você eu não sei o que seria. Começa a declarar que a gente confunde Satanás. Porque ele quer trazer só o quê? As críticas, as coisas ruins na nossa mente. Para trazer distanciamento dentro do nosso casamento. Se necessário, pedir perdão. O perdão é um dos remédios mais poderosos. Ah, mas não foi eu que errei. Mas vai lá e pede. Pede perdão. E a gente vê as coisas mudando. Aqui na minha casa, a gente não tem muito esse costume de pedir perdão. Mas, às vezes, uma mudança de comportamento você já percebe: tá pedindo perdão. Já entendi. Então, não foi através da fala, mas foi através da atitude.
né? E a gente não pode ser ranzinza ao ponto de falar assim: ah, se não me pediu perdão, eu não vou perdoar. Tem um caso meu familiar de uma pessoa que ela queria que uma outra pessoa pedisse perdão. E essa outra pessoa pediu desculpa. Ai, me desculpa por tal coisa, tal. Mas não foi só essa pessoa que errou. A outra também errou. Aí ela falou assim: não, você tem que me pedir perdão. Deixa de arrogância, né? Deixa de arrogância. Aceita que o outro foi lá e saiu do lugar dele e fez algo de diferente. Então, às vezes, a gente pode até brincar, né? A pessoa, o marido fez alguma coisa, aí vem todo carinhãozinho. Ai, tá bom, amor, eu te perdoo, já entendi, você tá me pedindo perdão. Aceito perdão. Peça perdão. E o último, para a gente acabar aqui, uma coisa muito importante: não só orar falando, mas esteja sempre orando em espírito. Satanás, ele não pode ler sua mente, como a gente falou antes, mas o Senhor, ele ouve. Então a gente fica aqui orando o Senhor na nossa mente. Tem coisas que você não vai declarar, que você não vai falar, para que o inimigo ele não venha e não rouba de você. Mas você vai falar diretamente com o Senhor aqui, através do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente fala direto com o Espírito. Então a gente precisa criar esse hábito de estar sempre orando na nossa mente, declarando, profetizando, pedindo para o Senhor força, sabedoria, direção, e o Senhor vai direcionando. Que o Senhor possa nos dar graça para a gente olhar com os nossos olhos espirituais o que está acontecendo no nosso redor, para que a gente venha lutar com as armas certas, ter a sabedoria nos momentos certos, usar as palavras corretas, o comportamento correto e principalmente ter ousadia para expulsar toda a ação demoníaca da nossa casa, do nosso lar, da nossa aliança. Não aceita nenhuma palavra de maldição contra a tua vida. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas a mãe separou, o pai separou, o tio separou, não sei quem separou. Qual a probabilidade do seu casamento dar certo? 100%, porque Jesus, ele já levou sobre ele todas as minhas iniquidades. E eu posicionado em Cristo Jesus, Satanás não tem poder para destruir o meu casamento. A minha casa, a minha família, os meus filhos não têm. Então esteja atenta, queridas, a toda ação que possa estar acontecendo ao seu redor. Seja que está sugando sua força física, está sugando a sua força espiritual, está sugando as suas emoções, aquelas angústias. A gente não falou muito da parte emocional, mas sabe aquela angústia que dá que você não está acontecendo nada, não tem ninguém doente, não tem nenhum problema, que começa a vir aquela angústia que parece que você perde até o fôlego. Muitas vezes isso é ataque espiritual. Pode ser burnout? Pode ser também. Pode ser um princípio de depressão? Também pode ser. Mas pode ser espiritual. Às vezes alguém vai lá e ora e fala assim, arrancou com a mão. Eu tive uma experiência que eu fui orar por uma pessoa e muito simples, fui lá orar e fiz a minha parte de cristã, orei. E a pessoa falou assim, parece que arrancou com a mão aquilo que eu estava sentindo. Eu falei, é o poder de Jesus. É o poder do Espírito Santo de Deus. Ele tem esse poder. Basta uma palavra dele para trazer cura. Basta uma palavra dele para trazer libertação, trazer salvação dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Fala para mim aí no chat se vocês gostaram, se valeu. Depois eu ver se eu monto o PDF bonitinho para compartilhar com vocês sobre todos os tópicos para vocês reverem. Essa aula vai ficar gravada, eu vou compartilhar no grupo link. Vocês vão lá, assistam. Coloca lá nos comentários do YouTube o que vocês gostaram, né? Para poder impulsionar também aqui o vídeo, tá? Pode ser compartilhado com outras pessoas que vocês queiram, que vai ser bênção na vida de alguém. Eu me coloco aqui como instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Algumas de vocês já sabem muitas coisas que a gente tem de produtos. Então, às vezes, Fabi, eu quero mais coisa para o meu casamento. Nós temos o método Renascer, gente, que vai do começo até o fim, fala de várias áreas do casamento, da vida sexual. Eu já falei para vocês aqui sobre o raio-x da pureza, que é só sobre pornografia. Se conhece alguém que precisa, direciona, ajuda eu a ser mecanismo de bênção na vida dos casais, das pessoas. Nós temos o meu livro,
Quem mais que tem? Nem sei mais o que tem. Então, só me procurar, tem um atendimento clínico, tá bom? Então, aquilo que vocês precisarem, eu estou aqui. E nós juntas aqui, ó, em comunhão, nós somos curadas. Eu sei que eu estou aqui entregando para vocês, mas vocês também fazem com que o meu ministério ele cresça, me dê a oportunidade de estar aqui, aprendendo junto com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou orar aqui. Obrigada, Cláudia. Obrigada, meninas. Eu vou compartilhar com vocês depois o link e eu vou orar para a gente poder finalizar, tá? Pai querido e Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor. O Senhor me ensina todos os dias, Pai. O Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa, Senhor, identificar, Senhor, as armadilhas de Satanás, as setas do inimigo contra as nossas vidas, que nós viemos, Senhor, lutar com as armas certas, aquela que o Senhor já deixou para nós, que nós viemos nos revestir cada vez mais, aprender mais a Tua palavra, orar, buscar, Senhor, e ter autoridade, Pai Santo, que o Senhor venha dar ousadia e autoridade para cada mulher que está aqui, todas aquelas que ainda vão assistir, para poder expulsar toda ação maligna, Senhor, que possa haver, Senhor, nos nossos lares. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, ao lidar com os nossos esposos, Pai, em nome de Jesus. Também dê sabedoria para eles, Pai. E vem quebrando, Senhor, todo o mal, Senhor, toda a astúcia, Senhor, de Satanás. E nessa noite, Senhor, o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar, Senhor, essa visão de águia, que nós possamos enxergar antes mesmo, Senhor, de Satanás atacar. Que a gente venha, Senhor, estar atenta, Senhor, a todas as armadilhas, Senhor, que nós venhamos poder passar por todas elas através do teu poder, do teu Espírito Santo, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde cada uma de vocês, o lar de vocês, e até a próxima aula. Vou ver se eu consigo, é difícil por causa da minha agenda, mas vou ver se a cada 15 dias a gente consegue ter alguma aula aqui, ao vivo, e fora o conteúdo que nós temos lá no grupo. Tá bom? Beijo para vocês, fica na paz do Senhor. Beijo.